Alô, você que quer aprender CAD. Vamos fazer o tutorial de um ventilador centrífugo no programa SolidWorks. Eu tenho aqui o conjunto completo que nós vamos fazer. Nós vamos fazer todos os desenhos. Eu tenho o conjunto total feito aqui. Eu tenho aqui o conjunto separado que nós vamos fazer agora. Então vamos começar aqui fazendo o fan house, que é o alojamento. Eu tenho aqui o desenho em PDF, com todo o detalhamento das peças, para você fazer e acompanhar o tutorial. Este PDF você baixa na descrição do canal. Então no vídeo que você está assistindo, você clica aqui em mostrar mais. E tem o arquivo em PDF para você fazer e baixar aqui, ó, está aqui. E aqui mais arquivos de vídeos para você assistir do canal. Vamos voltar para o Solid. E vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do SolidWorks. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é criar uma pasta para colocar todas as peças dentro. Então tem uma pasta criada aqui no disco C para colocar todas as peças que nós vamos fazer aqui dentro. Então cria a sua pasta para ficar organizado. Vamos voltar para o Solid, vamos ver no PDF. Eu vou começar aqui fazendo o fan housing, então o alojamento. E vou começar aqui pelo item 1. Vamos aumentar aqui a tela. Então o item 1 é o backplate. Então é essa chapa traseira aqui do conjunto. O item 1 está detalhado aqui. Vamos aumentar mais. Então vou começar fazendo esta peça. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em New. Vou selecionar aqui parte e vou clicar em OK. Estou na tela de desenho do SolidWorks. Vou clicar em Sketch, vou clicar em Sketch novamente e vou selecionar um plano. Vou clicar aqui no Front Plane. Vou clicar em Círculo, vou clicar na origem e desenhar um círculo. Vamos ver no PDF. Então esta circunferência vai ser diâmetro de 95 e vai ser o centro da peça. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Smart Dimension, vou clicar no círculo e clicar aqui dentro. Então aqui é 95, Enter. Vou continuar desenhando, vamos ver no PDF. Então agora eu vou fazer este centro aqui, ó, com 100 no eixo X. Então vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em círculo novamente. Vou pegar aqui alinhar com o centro e vou clicar aqui do lado e desenhar a minha circunferência. Vou apertar ESC. Vou clicar em dimensão, vou clicar aqui no centro do círculo e vou clicar na origem do Solid e clicar aqui embaixo. O centro aqui é 100, Enter. Vou clicar aqui em linha na seta e vou clicar aqui em Centerline. Vou pegar aqui este quadrante, ó, clicar no quadrante e vou clicar neste quadrante aqui. Vou apertar ESC, vou clicar em Trim. E vou cortar aqui o excesso, então clicar e arrastar. Ó. Então ficou só o arco embaixo, de acordo com o nosso PDF. Ó. Está esse arco aqui. Ó. Vou dimensionar, vamos voltar, vou clicar em dimensão, vou clicar no arco e vou clicar aqui dentro. Aqui é 790, Enter. Vou clicar aqui para ajustar o desenho e vou continuar a fazer o desenho. Vamos ver no PDF. Então vou fazer esta linha aqui com 550, ó, e continuar aqui com o arco também. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em linha, vou clicar neste quadrante endpoint e vou fazer a linha vertical. Vou clicar aqui, vou apertar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Aqui é 550, Enter. Vou clicar para ajustar o desenho, vou clicar em círculo. Vou clicar aqui no eixo e vou clicar neste endpoint do arco. Vou clicar em linha, vou clicar neste quadrante e vou desenhar a linha até
este lado aqui, ó. Então está horizontal, vou dar um clique, vou subir, alinhar com esse endpoint e dar outro clique. E vou fechar o meu desenho aqui. Vou apertar ESC, vou clicar em Trim e vou cortar o excesso. Clicar e arrastar, clicar e arrastar. Vou clicar em Dimensão, vou clicar neste arco, clicar aqui dentro. Aqui é 465, Enter. Vou clicar aqui na origem, pegar a origem. Eu posso também clicar no círculo, ou posso aqui primeiro clicar neste endpoint, vou clicar no vazio aqui, clicar neste endpoint e clicar aqui na origem. Agora eu pego, ó, e vou clicar aqui e colocar a dimensão. Aqui é 305,5, Enter. Então está de acordo com o PDF, ó. 550, 305,5. O centro aqui eu não preciso colocar porque ele já pegou o endpoint, ó, já subentende. E a dimensão aqui também, ó. Vamos voltar para o Solid. Então aqui está pronto o nosso perfil, ó. Eu vou terminar o sketch, clicar aqui Finish Sketch. Vou clicar aqui para girar aqui no isométrico e orientação de vista, clicar isométrico. Então nosso desenho está pronto, ó. Está feito o desenho. Eu vou clicar aqui em Features, vou clicar em Extrude Boss Base e vou selecionar a minha figura aqui, ó. Vou dar um clique no desenho para pegar o perfil e clicar no furo também, ó. Vou selecionar aqui para pegar o furo e vou clicar no furo. Então agora está selecionado corretamente, ó. A espessura vamos ver no PDF. Então a espessura aqui é 4,76, é uma chapa de 3,16 de polegada. Vamos voltar para o Solid. Então vou entrar aqui com a medida 4,76. Vou dar Enter. Então está feita a espessura. Aqui é blind, está correto. Vou confirmar aqui o boss mais uma vez. Está feita a nossa chapa inicial. Vou clicar aqui para ajustar o zoom e vou dar Save. É o primeiro save, ele vai pedir um nome, então vou direcionar aqui para a pasta que nós estamos fazendo o desenho. Vou colocar aqui na pasta e vou entrar com o nome aqui, então é Back Plate. De acordo com o PDF, vou salvar. E está feito aqui a primeira peça aqui do nosso conjunto. Eu vou colocar aqui o material, vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar em Edit Material. Estou aqui em SolidWorks Material, estou em Steel, vou selecionar aqui, ó, o galvanizado Steel, ou posso pegar também esse Plain Carbon Steel, que é chapa de carbono lisa. Vou selecionar aqui galvanizado Steel, vou dar Aplicar e vou dar Close aqui no material. Vou vir aqui em Apply Scene e vou mudar para Plan White. Então está pronta a minha peça, ó, colocado o material e definido aqui a cena. Vou salvar. Eu vou continuar aqui, nós vamos fazer agora o item 2. Ó. Então o item 2 é a mesma peça que nós fizemos agora, só aumenta essa furação aqui. Ó. Vamos ver aqui na lista de material. Então aqui o 2 é o Front Plate. Então a partir aqui do item 1, deste item eu vou fazer este. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em File, vou clicar em Save As. Estou na pasta de trabalho, vou entrar aqui com o nome da peça. Então aqui é Front Plate. E vou dar Save. Então aqui mudou o nome da peça, eu estou na nova peça. A partir desta peça eu vou editar, vamos ver no PDF. Então vou fazer aqui este furo, ó. O diâmetro deste furo é 570. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui no Boss, expandir. Vou clicar com o botão direito aqui em Sketch e vou clicar Edit Sketch. Vou clicar novamente aqui com o botão direito, clicar aqui Normal Tool para ajustar a vista. Vou aproximar, vou clicar aqui duas vezes nesta dimensão e vou mudar aqui para 570. Enter. Então está desta maneira a minha peça. Vou terminar o sketch. Ele atualizou a minha peça. Vou clicar aqui para ficar no 3D, isométrico, e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui esta furação. Ó. Então tem o centro aqui com 11,25 de ângulo
e o diâmetro é 700. Então tenho aqui 350 de raio. O diâmetro é 13 e 16 vezes. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Role Wizard. Vou selecionar aqui posição. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui para ajustar a vista. Clicar aqui em orientação de vista. E vou clicar aqui em Front. Vou aproximar aqui e vou colocar o meu centro do furo, que ele está pedindo aqui para colocar. Então vou clicar aqui, aqui vai ser o centro do furo. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em Line na seta. Vou clicar em Center Line. Vou clicar no centro que eu coloquei. E vou clicar na origem. E vou desenhar uma linha vertical aqui até o quadrante, ó, pegando o quadrante da aresta. Vou apertar ESC. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha. Vou clicar nesta linha. E clicar aqui em cima. Aqui é 11,25. Enter. Vou clicar aqui nesta linha e clicar aqui do lado, deixando aqui alinhado, ó. A dimensão aqui é 350. Enter. Vou apertar ESC aqui para a dimensão, vou clicar no vazio, vou puxar essa cota mais para cá. Então aqui está feito o centro do furo. Vou voltar aqui para tipo, para arrumar o tipo de furo. É furo aqui, está selecionado, ó, Role. Eu vou abaixar, está aqui DIN e aqui está para abertura de parafuso, ó. Então o parafuso aqui é M12. A folga está close. Eu vou clicar aqui e vou deixar normal. Então ele aumenta o tamanho do furo, ó. E a condição final aqui eu vou deixar aqui como passante, ó, Troguel. Eu vou clicar aqui em orientação de vista e vou clicar aqui isométrico. Então meu furo está passando a peça, ó. Está desta maneira. Está todo definido aqui e vou dar OK. Então está feito o primeiro furo. Eu vou continuar aqui. Está selecionado o furo. Eu vou clicar aqui em Linear Pattern na seta. Vou clicar em Circular Pattern. Então aqui já pegou o furo aqui, ó. Está selecionado o Feature, já pegou. Eu só vou indicar a direção aqui, então vou clicar nesta aresta aqui do furo. A quantidade aqui são 16. Enter. Então está desta maneira, ó. A distância aqui está espaçamento igual. Se eu colocasse aqui para distância e espaçamento, teria que entrar com um ângulo aqui de 22,5. Então vou deixar desta maneira e vou dar OK. Então está feito aqui a peça. Vamos clicar aqui para ajustar o zoom. Está feita a minha chapa lateral. Vou clicar em Save. Vou clicar no vazio para tirar seleção e está pronto. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 3. Ó. O item 3 é o Outlet Flange. Então é a flange de saída aqui do nosso Centrifugal Fan. Então esta flange aqui, ó. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Novo. Está selecionado parte, vou clicar em OK. Vou clicar aqui para salvar a primeira coisa e vou entrar com o nome. Então é Outlet Flange. Então é flange de saída e vou clicar para salvar. Vou clicar aqui Sketch, vou clicar em Sketch novamente, vou selecionar aqui o Front Plane. Ele ajustou o plano para mim. Eu vou clicar aqui em retângulo na seta e vou pegar Center Rectangle. Vou clicar no centro e vou desenhar o retângulo. Abrir o meu retângulo e dar um clique aqui. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha e vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então a dimensão aqui, vamos aumentar o zoom. Mais um pouquinho. Então a dimensão do retângulo externo é 640 por 530. Vamos voltar. Então aqui é 640. Enter. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui do lado. Aqui é 540. Enter. Então está feito aqui o retângulo externo. Vou clicar aqui para ajustar o zoom. Vamos confirmar no PDF. Então está aqui, ó, 640. 530, vamos voltar para ver se está correto. Então aqui é 530, vamos corrigir. 530, agora sim está correto.
Vou clicar no vazio e vou fazer o retângulo interno agora, ó. Então vou clicar novamente aqui em retângulo pelo centro, vou clicar aqui na origem e desenhar o retângulo. Cuidado para não pegar o centro aqui, ó. Senão vai ficar todas as bordas iguais. Então vou clicar aqui desviando da linha de centro, ó. Vou clicar em dimensão, vou clicar aqui nesta linha e vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então o interno aqui, ó, do retângulo é 560 e a outra dimensão aqui é 450. Vamos voltar. Então aqui é 560. Vamos clicar aqui, 560, Enter. Vou clicar nesta linha e vou clicar aqui do lado. Aqui é 450, Enter. Então está feito o retângulo. Note que as linhas não batem aqui, ó, a diagonal, linha de centro. Vou clicar aqui para fechar dimensão e vou terminar o meu sketch. Vou clicar aqui em orientação de vista, clicar isométrico, vou clicar aqui em Feature, vou clicar Extrude Boss Base. E ele já pega a figura, eu não preciso selecionar, ele já pegou. A espessura vamos ver aqui no PDF. Então a espessura é 10, vamos voltar. Então está 10, vou dar OK. Vou clicar aqui para ajustar a vista e vou salvar o nosso trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora esta furação diâmetro de 11. Então primeiro vou fazer este centro aqui, ó, de 20 com 70. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui Role Wizard. Vou selecionar aqui Positions e vou clicar aqui nesta face. Vou girar aqui, clicar em orientação de vista, clicar aqui em Top. E vou clicar aqui e colocar o centro do furo. Então vou dar um clique, ó. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta aresta e vou clicar no centro e clicar aqui embaixo. Aqui é 70, Enter. Vou clicar nesta aresta, vou clicar no centro do furo, clicar aqui do lado. Aqui é 20, Enter. Então está feito o centro, ó. Eu vou fechar dimensão e vou voltar aqui para Type. Está selecionado o furo, está aqui no padrão DIN e está aqui a abertura folga de parafuso. E o parafuso M12, então vou mudar aqui para M10. Está normal e está passante. Vou dar OK. Então está feito o furo, ó. Vou clicar aqui em orientação de vista, vou clicar isométrico. O furo está selecionado, eu vou clicar aqui Linear Pattern na seta e selecionar Linear Pattern. Então aqui ele já pegou o furo, ó, já está selecionado. Eu vou indicar aqui a direção 1. Então vou aproximar, vou clicar nesta aresta. Então a direção está para cá, a seta está apontando, ó, vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços de 100. Então vamos voltar. Então a direção aqui vai ser 100, ó, espaço. E a quantidade aqui vai ser 6. Vou dar Enter para aceitar. Então está desta maneira a minha peça. Vou vir para a direção 2, está pedindo a seleção, eu vou clicar nesta aresta. A direção está para lá, apontando, ó. A quantidade aqui são 2 vezes na direção 2, então é 2. E o tamanho vamos confirmar no PDF. Ó. Então a dimensão aqui é 490, o centro. Vamos voltar para o Solid. Então eu vou entrar aqui com 490. Enter. Então está feito o posicionamento. Ó. Vou confirmar aqui o comando mais uma vez. Está feito o Linear Pattern. Vou clicar aqui para ajustar isométrico e vou salvar o nosso trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este furo aqui, ó. Então o centro está aqui de 55 e de 20. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Role Wizard. Vou clicar em Positions e vou clicar nesta face. Vou clicar aqui em Orientação de Vista, clicar aqui em Top. Vou aproximar e vou colocar o furo aqui, ó. Vou dar um clique. Vou apertar ESC. Vou clicar em Dimensão. Eu vou clicar aqui no centro do furo, clicar nesta aresta, clicar aqui do lado. Aqui é 55, Enter.
vou clicar nesta aresta, vou clicar aqui no centro do furo, clicar aqui embaixo, aqui é 20, Enter. Então está posicionado o centro do furo, eu vou fechar dimensão, vou clicar aqui em Type para voltar no furo, definir o furo, a furação é a mesma da anterior, está tudo aqui, é só dar OK. Então está feito o furo, vou clicar aqui em orientação de vista e vou clicar em isométrico. O furo está selecionado, eu vou clicar aqui em linear pattern na seta, vou selecionar linear pattern. Vou clicar aqui direção 1, vou clicar aqui nesta aresta. Vamos ver no PDF. Então a distância aqui é 105 e são 1, 2, 3, 4, 5 furos. Vamos voltar. Então a distância aqui é 105. Enter. E a quantidade aqui são 5 vezes. Enter. Então está desta maneira meu furo. Vou clicar aqui para a direção 2 e vou clicar nesta aresta. Vamos ver no PDF. Então a dimensão 2, o centro é 600. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 600. Enter. E a quantidade é 2. Ó. Vamos confirmar aqui. Então está do lado correto. Vou dar OK. Então está feito o pattern. Vou clicar no vazio para tirar seleção. Vou clicar em orientação de vista isométrico. E vou clicar aqui para ajustar a vista e salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui esse chanfro 10 por 45. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Fillet na seta. Clicar em chanfro. A distância aqui está 10, ó, não preciso mudar. E o ângulo está 45. Só vou selecionar as arestas. Ó. Então vou clicar aqui nesta aresta, vou clicar aqui nesta aresta e vou clicar aqui nesta aresta. Eu consigo aqui pegar esta aresta aqui, ó, só aproximar e passar o mouse aqui, ó, consigo pegar, não preciso fazer nada, ó, só clicar e vou dar OK. Então está feito o chanfro de 10 por 45. Vou ajustar aqui a vista e vou salvar o meu trabalho. Eu vou clicar aqui com o botão direito do material e vou editar o material. E vou selecionar aqui, ó, Carbon Steel aqui, ó. Vamos pegar aqui, Plain Carbon Steel. E vou dar aplicar. Vou fechar aqui com close. Vou selecionar aqui o zoom novamente. Então está pronto a nossa flange, ó. Está feita a flange. Vamos ver no PDF. Agora aqui eu vou fazer o item 4, ó. Então, o item 4 são 2 peças. Ó. Está detalhado aqui. Ó. O item 4 é o side plate inferior. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em New. Está selecionado parte. Vou clicar OK. A primeira coisa aqui eu vou clicar em Save. E vou entrar com o nome. Então, aqui é side plate inferior. Vou clicar em salvar, vou clicar aqui em Sketch, vou clicar em Sketch novamente e vou selecionar o Front Plane. Vou clicar aqui em Círculo, vou clicar na origem e desenhar a circunferência. Vou clicar aqui em linha na seta, clicar em Centerline. Vou clicar neste quadrante, vou clicar na origem do Solid e vou clicar neste quadrante. Vou apertar ESC, vou clicar em Trim. E vou cortar aqui o excesso, clicar e arrastar. Vou fechar Trim, vou clicar em Dimensão, vou clicar no arco e clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então o raio aqui, ó, vamos aumentar. Do item 4 é 785 o externo. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 785 e Enter. Vou clicar para ajustar a vista. E vou terminar o meu sketch. Vou clicar aqui para girar no isométrico. Vou clicar em Sheet Metal na aba e vou selecionar aqui Base Flange Tab. Então ele já pegou o sketch, ó. A largura aqui está 10, ó. Vamos ver no PDF. Então esta largura total é a mesma desta chapa aqui do item 7, ó. Vale para as 3 peças aqui. Então é 456,5. Que é a medida interna aqui do conjunto. Ó.
Está aqui, ó, essa medida aqui, da vista lateral. Então vamos voltar aqui na peça. Então vou entrar aqui com 456. 456,5. Enter. Vou mudar aqui para midplane. Então está desta maneira. A espessura da chapa é 4,76, é 3,16 em polegada. E o raio de dobra também é 4,76. O fator de dobra nós não vamos mexer, ó, vou deixar desta maneira e vou dar OK na minha chapa. Vou clicar aqui no vazio, clicar para ajustar a vista, vou clicar em material com o botão direito e editar o material. Vou selecionar aqui o Carbon Steel, Plain Carbon Steel, e vou dar aplicar e vou dar close. Vou clicar para ajustar a vista novamente. Então está feito aqui a chapa 4 de acordo com o nosso desenho. Só vamos confirmar aqui se a dimensão aqui do raio está para fora. Vamos voltar aqui para o Solid. Então vou clicar aqui com o botão direito. Vou clicar Edit Feature. Eu vou girar aqui de frente. Ó. Então note aqui que a linha da peça ó, está indo para fora o raio. Ó. Então tem que inverter essa direção. Então vou clicar aqui para reverter a direção. Então agora ele veio para dentro. Então agora está correto. O raio está fora aqui, ó. A dimensão do raio é externa. Vou confirmar aqui a chapa. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 5. O item 5 é o side plate superior. Então esta chapa curva superior, esta chapa aqui. O detalhamento está aqui. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em New. Vou selecionar parte, vou clicar em OK. Vou clicar aqui Sketch, vou clicar Sketch novamente e vou selecionar o Front Plane. Vou clicar em Círculo, vou clicar aqui na origem e desenhar a circunferência. Vou clicar na seta em Line, vou clicar em Center Line. Vou clicar aqui neste quadrante e vou clicar na origem e desenhar a minha linha de centro. E vou clicar aqui em cima no quadrante e desenhar outra linha. Vou apertar ESC. Vou clicar novamente aqui em Center Line, vou aproximar aqui, vou clicar na origem e vou desenhar uma linha até a aresta aqui do círculo. Vou apertar ESC, vou clicar em Trim e vou clicar aqui em arrastar e cortar esse excesso. Vou clicar em Dimensão, vou clicar no arco, clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão vamos aumentar o zoom. Essa dimensão do raio é 460, externo, e o ângulo aqui é 26 graus. Vamos voltar. Então aqui é 460. Enter. Vou clicar aqui nesta linha, vou clicar na linha inclinada e clicar aqui em cima. Aqui é 26. Enter. Vamos ver no PDF. Então está de acordo com o PDF. Vamos voltar. Então o sketch está feito. Vou terminar dimensão e vou terminar meu sketch. Vou girar aqui para isométrico. Vou clicar em Sheet Metal. Vou selecionar Base Flange Tab. Então aqui ele já pega a chapa. Ó, e está aqui a informação que a gente usou na última chapa. Então só preciso entrar com a espessura. Vamos confirmar no PDF. Então a largura, desculpa, na espessura é a mesma desta peça. Ó. Então é 456,5, vamos voltar aqui. Então aqui é 456,5, Enter. Vou selecionar aqui Midplane. E depois nós vamos usar este Midplane, o plano aqui para montar o conjunto. E vou dar OK aqui para aceitar. Só vamos confirmar aqui antes, eu vou clicar aqui Front. E vamos ver aqui para onde que está o lado da peça. Ó. Então eu vou inverter a direção aqui para trazer a dobra para dentro. Então veio para dentro. O raio de 360 está fora. Vou confirmar o comando. Vou girar aqui para isométrico. Vou clicar em material com o botão direito. Vou editar o material. Vou selecionar aqui Plain Carbon Steel. Vou dar aplicar. Vou dar close.
e vou salvar novamente meu trabalho. Então ele pede o nome aqui, ó. Então vou clicar neste nome e vou mudar aqui para superior. Então está editado o nome, vou dar salvar. O nome está aqui e está pronto a nossa chapa superior. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 7. Então 7 é o Curve Side Plate, está detalhado aqui, ó. Vamos voltar para o Solid, vou clicar aqui em New, está selecionado parte, vou clicar OK. A primeira coisa aqui vou salvar, vou entrar com o nome, então é Curve Side Plate e vou dar salvar. Vou clicar aqui em Sketch, vou clicar em Sketch novamente, vou selecionar aqui o Front Plane, vamos ver no PDF, vamos aumentar aqui o zoom, então está detalhado aqui a peça, vamos aumentar mais um pouco, está aqui, eu tenho a dimensão externa aqui e o raio interno aqui da peça, vamos voltar para o Solid, então vou fazer de uma maneira aqui, eu vou clicar em círculo, vou aproximar aqui, vou clicar aqui do lado e vou desenhar a circunferência aqui, ó, pegando o alinhamento aqui da peça, ó. Vou dar um clique, vou apertar ESC, eu vou clicar aqui em Line, vou pegar aqui o quadrante e vou desenhar a linha aqui para cima, dar um clique, vou apertar ESC, vou clicar em Line novamente, pegar o quadrante do círculo e desenhar para este lado, está horizontal, dar um clique, vou apertar ESC, vou clicar em Trim, vou cortar aqui o excesso, eu vou clicar em dimensão e vou entrar aqui com o raio, clicar aqui do lado. Vamos ver aqui no PDF para confirmar. Então o raio aqui é 26 e a medida aqui é 141. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 26, Enter. Então esta linha aqui já está restringida, ó, está preta, está escura. Eu vou aproximar aqui, vou apertar ESC, eu vou clicar neste endpoint, apertar Shift e clicar na origem e vou selecionar aqui horizontal. Vou confirmar aqui as propriedades, então aqui também está restrito. É uma maneira de fazer. Eu posso mudar aqui o raio, agora as linhas vão acompanhar. Eu vou clicar em dimensão, vou clicar aqui no endpoint e vou clicar na origem e clicar aqui do lado. Aqui é 141, Enter. Eu vou clicar neste endpoint e vou clicar na origem e clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então aqui é 346,6, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 346,6, Enter. Vou fechar dimensão, vou clicar aqui para ajustar a vista. Então está feito o nosso sketch, ó. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em Sheet Metal. Vou clicar em Base Flange Tab. Então ele gira a vista para o 3D. A espessura que nós usamos está aqui, ó. Eu vou entrar com a dimensão aqui, vamos confirmar. Então a dimensão é 456,5. Então vou entrar aqui com 456,5, Enter. Vou mudar aqui para Mid-Plane. Vou clicar para ajustar. Vamos ver aqui se o ângulo aqui, o raio, desculpa, está do lado certo. Então vou clicar aqui em Front. Então a dobra aqui está vindo para este lado, ó. Está correta aqui, ó. A linha da peça está aqui do desenho, do sketch. E a espessura está para este lado, ó. Então não preciso reverter aqui. Se eu clicar aqui, ó, ele vai para fora, ó. Não é isso que eu quero, então vou desmarcar. Deste modo está correto, vou confirmar. Vou clicar aqui em orientação de vista, clicar isométrico. Vou clicar em material com o botão direito. Vou clicar em Edit Material. Vou selecionar aqui Plan Carbon Steel. Vou dar aplicar e vou dar close. Então está pronto a nossa chapa curva aqui. Vou clicar em Save. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 6, ó. Então o item 6 é esta chapa de fechamento. A dimensão está aqui, ó, 550, 456,5 e 476. Então vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui em novo.
Vou selecionar aqui parte, vou dar OK. Vou clicar aqui Sketch, vou clicar Sketch novamente, vou clicar aqui neste plano, vou clicar em retângulo Center, vou clicar na origem e desenhar o meu retângulo. Vou clicar em dimensão, então vou clicar aqui nesta face, clicar aqui do lado. Então aqui é 456,5. Enter. Vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 550, Enter. Então está pronto o sketch. Eu vou terminar a dimensão e vou terminar o sketch. Vou clicar aqui para girar para isométrico. Vou clicar aqui em Feature. Vou clicar em Extrude Boss Base. E vou entrar com a dimensão aqui de 4,76 e vou confirmar o Boss Extrude. Mais um. Vou clicar em Save e vou entrar aqui com o nome da peça. Então aqui é Side Plate. A dimensão é 550 por 456. Então vou deixar desta maneira e vou dar salvar. Então está pronto aqui a nossa chapa. Vamos ver no PDF. Então está tudo feito aqui as peças. Agora eu vou fazer o conjunto. Então o fan housing. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui em New. Vou selecionar Assembly. Vou clicar aqui OK. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fechar aqui o Assembly para colocar peça e vou clicar em salvar. E vou entrar com o nome. Então aqui é Fan Housing. Está na pasta de trabalho e vou dar salvar. Vamos vir aqui no PDF. Então a primeira peça que eu vou colocar é o item 1, ó, é o backplate. Vamos voltar aqui, ó. Então backplate. Vamos voltar para o Solid. Estou em Assembly, vou clicar em Insert Componente. As peças estão abertas na tela, ó. Se eu vier aqui no Windows, está tudo aberto aqui as peças, ó. Então eu posso selecionar por aqui. Como o backplate não está aqui, eu vou clicar no Browse, ó, e vou pegar a peça que eu quero. Então vou aumentar aqui, clicar aqui para ícones grandes e vou selecionar esta peça, ó, backplate, e vou dar Open. Então aqui, se eu clicar aqui confirmar a colocação, ó, ele vai colocar no centro já restringido. Então eu vou dar OK aqui, ó. Então ele já colocou a peça centralizada, ó. Vou clicar aqui isométrico. Então está no plano, ó. O plano que eu construí a peça, os planos da peça estão batendo com os planos do conjunto, do modo como eu construí essa peça. Então vou clicar aqui para salvar. E está colocada a primeira peça aqui. Vou dar Rebuild. Então a primeira peça está colocada. Vou continuar aqui, vou colocar a próxima peça. Vamos ver no PDF. Ó. Então vou colocar aqui a peça 4. Que é a curva inferior aqui, o side plate inferior. Vamos voltar. Então vou clicar em Insert Componente. Vou clicar aqui na curva inferior. Ó, está aqui, não preciso buscar lá no Browse. Então ela vem para a tela, eu vou dar um clique aqui e colocar a peça. Eu vou clicar aqui em Mate para colocar a restrição. Eu vou aproximar aqui, girar a minha vista, ó, clicar com o botão no meio do mouse. Eu vou clicar aqui nesta face. Vou girar novamente aqui a vista e vou clicar nesta face, ó. Então colocou aqui o coincidente, ó. Está coincidente a restrição. Vou confirmar. Vou colocar mais uma restrição. Vou passar aqui no corpo, pegar aqui esta face. E vou clicar aqui e pegar esta face aqui do arco da peça, ó. Então está centralizado, ó, concêntrico. E vou confirmar a restrição. Vou continuar aqui fazendo restrição. Vou clicar para ajustar a vista. Eu vou vir aqui na árvore, clicar para ampliar. Está tudo ampliado aqui, ó. Então vou pegar o plano da curva aqui que eu tenho aqui embaixo, ó, da peça que eu estou colocando. Eu vou pegar o plano da peça que eu quero. Então no caso este plano, top plane.
e vou pegar aqui o plano do conjunto que eu quero também, ó. Então o plano superior aqui, ó, está coincidente e vou confirmar a restrição. Vou fechar o mate. Então a minha peça aqui, o side plate, ó, se eu vier aqui em mates, em fan house, eu clicar aqui para expandir, as restrições estão aqui, ó, os posicionamentos. Então posso clicar com o botão direito e posso editar, ó. Então posso apagar aqui as faces, ó, clicar com o botão direito, apagar, limpar, fazer o que eu quiser, selecionar novamente, fazer uma nova restrição. Então aqui vou clicar no vazio e vou fechar. Então está tudo aqui na árvore, ó, tudo que você precisar. Então vou recolher aqui desta peça e vou colocar outra peça aqui do lado também, ó. Então vou clicar novamente em Insert Componente, vou clicar aqui no Side Plate inferior, vou trazer para a tela. Vou dar um clique em descarregar, vou clicar em Mate, vou clicar aqui nesta face agora, ó. E vou clicar aqui nesta face da peça, da flange. Então está posicionada, eu vou inverter o posicionamento e vou confirmar o posicionamento. Vou continuar aqui, vou clicar aqui nesta face, novo posicionamento. Vou girar aqui a minha vista e vou clicar aqui nesta face da peça. Está concêntrico, vamos afastar aqui, está desta maneira, ó. Eu vou confirmar a restrição. Vou clicar aqui para ajustar no isométrico. Continuo aplicando restrição, eu vou expandir aqui a árvore da peça que eu estou colocando. Vou clicar aqui no Top Plane e vou clicar aqui no plano superior do conjunto para fazer o alinhamento. Então está alinhado, eu vou confirmar o posicionamento e vou fechar a caixa de mate. Vou clicar aqui para recolher, vou clicar aqui para ajustar o zoom e vou clicar em Save para salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 5, que é o Side Plate superior. Então esta curva aqui, ó. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar em Insert Componente. A peça está aqui, ó, vou dar um clique e vou para a tela, ó, e vou clicar aqui para descarregar a peça. Vou clicar em Mate, eu vou girar aqui a vista com o botão do meio do mouse, vou clicar nesta face, vou girar novamente aqui a vista e vou clicar aqui nesta face. Então está aplicada a restrição, o posicionamento. Vou confirmar. Vou clicar aqui nesta face e vou clicar aqui nesta face da flange aqui, ó. Está aplicada concêntrico, vou confirmar. Vou vir aqui e ampliar aqui a árvore da peça. Vou pegar o plano que eu quero desta peça, então no caso o Top Plane, e vou vir aqui na origem aqui do conjunto, ó, e selecionar o plano superior e confirmar a restrição. Vou fechar aqui o Mate. Então aqui a minha peça superior, eu vou vir aqui na árvore, ó. O superior está aqui. O posicionamento aqui, o Mate, está com 3 restrições, ó. Está desta maneira. Vou recolher a árvore. Vou continuar aqui, vou clicar aqui para ajustar a vista. E vou colocar a peça aqui na frente, ó, a chapa. Vamos clicar aqui em Insert Componente. Eu vou clicar em Bronze. Eu vou selecionar o Side Plate 550 e vou dar Open. Vou clicar aqui, colocar aqui do lado, vou apertar ESC, vou girar a vista, vou clicar aqui em Mate, vou selecionar aqui esta face, vou girar a vista novamente e vou clicar aqui nesta face. Apliquei a primeira restrição, vou confirmar, vou girar a minha vista, vou clicar aqui nesta face da chapa, vou girar a vista e vou clicar aqui nesta face da chapa curva. Vou confirmar a restrição e vou aplicar a última restrição. Vou clicar nesta face da chapa e vou clicar aqui nesta aresta. Então está posicionada a minha chapa. Vou confirmar e vou fechar o Mate. Vou clicar aqui para ajustar o isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar agora a flange de saída. Então o item 3. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Insert Componente, vou clicar em Bronze,
vou selecionar Outlet Flange, vou clicar Open. Vou clicar aqui para descarregar a peça. Vou clicar em Mate. Vou girar aqui a minha vista com o botão do meio do mouse. Vou clicar nesta face. Vou girar novamente a vista com o botão do meio. E vou clicar aqui nesta face. Está coincidente. Eu vou aplicar a restrição. Eu vou girar a minha vista aqui e vou clicar nesta face da peça. E vou clicar nesta face da chapa. Então está aplicada aqui coincidente. Vou confirmar. Eu vou clicar aqui em ajustar o isométrico. Eu vou vir aqui na árvore expandir o Outlet Flange. Vou selecionar aqui o plano que eu quero. Então no caso aqui é o front. Ó, vamos aproximar mais. Então vou clicar no front plane da flange. E vou vir aqui no conjunto, aqui numa peça do conjunto dessas peças aqui, ó. Clicar aqui na peça, expandir. E vou pegar o plano que eu quero aqui, ó. No caso aqui também é o front plane, ó. Então está posicionado, está no meio. Eu vou girar aqui vista de cima para ver, ó. Então está desta maneira, ó, plano com plano. Vou voltar para o isométrico. E vou aplicar a restrição coincidente. E vou fechar aqui o Mate. Então está colocada aqui, vou recolher a árvore. Então está colocada a flange posicionada aqui no centro da chapa. Vou clicar aqui para ajustar isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou colocar aqui o item 7, que é a chapa curva aqui que está faltando. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar em Insert Componente. Vou clicar em Bronze. Vou selecionar a chapa. Vou clicar em Open. Vou colocar a chapa aqui do lado, dar um clique. Vou clicar em Mate, vou girar a minha vista. Vou clicar aqui nesta face da chapa. E vou clicar aqui nesta face da chapa aqui. Vou confirmar a restrição. Eu vou puxar aqui, apertar e puxar um pouco a chapa. Não pegou nenhuma seleção, eu movimentei a chapa. Vou clicar aqui nesta face. E vou clicar aqui na face da flange. Eu vou girar a vista. Vou clicar aqui nesta face. E vou confirmar o posicionamento. Vou continuar aqui, vou clicar nesta face e vou clicar nesta face. Então está posicionada a minha chapa. Está desta maneira. Vou confirmar o Mate. Vou fechar aqui o Mate. Está colocada a chapa. Está correto aqui o fechamento. Vou deixar assim. Este fechamento geralmente acerta na montagem. Na hora de soldar, faz um retrabalho. Vou clicar aqui para ajustar o zoom e vou salvar o meu trabalho. Eu vou colocar aqui a chapa de fechamento, então vou clicar em Insert Componente. Vou clicar aqui em Bronze e vou selecionar o Front Plate. Vou dar Open. Vou clicar aqui, colocar aqui do lado. Vou clicar em Mate. Vou girar a minha vista. Vou clicar aqui nesta face da peça. Vou girar a vista novamente e vou clicar aqui nesta face desta peça. Está coincidente, vou confirmar. Eu vou continuar aqui, vou clicar aqui no furo, nesta face do furo. E vou clicar nesta face do furo aqui da peça. Então está centralizado, vou confirmar, ó, concêntrico. E vou aplicar a última restrição. Então vou pegar aqui, expandir aqui a árvore da peça. E vou pegar um plano aqui, ó. Então no caso aqui o Right Plane. Vou dar um clique. E vou clicar aqui e pegar um plano do conjunto. Então plano direito. E vou confirmar aqui o posicionamento. Coincidente. Vou fechar aqui o Mate. Então está feito aqui o conjunto, ó. Falta aqui o parafuso ainda. Vou clicar aqui para ajustar o isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar aqui o item 8, ó. Então é um parafuso ISO 4017 M12 por 45. Está detalhado aqui, ó. Então ele está soldado do lado de dentro da chapa frontal aqui, ó, detalhe B. Vamos voltar aqui para o Solid. Então vou clicar aqui em Toolbox, na biblioteca, Design Library, Toolbox, vou dar um clique. Vou clicar aqui em ISO. Vou selecionar aqui Bolts and Screw, vou selecionar Hex Bolt and Screw e vou selecionar aqui o 4017, clicar, segurar, levar para a tela.
e soltar aqui na tela. Então o tamanho do parafuso aqui eu vou selecionar aqui M12 por 45. Então está definido o tamanho da rosca e o comprimento do parafuso. A rosca eu vou aproximar aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, cosmético. Então ele vai mostrar o sombreado da rosca e vou dar aplicar. Está definido o parafuso. Eu vou apertar S, que é só um parafuso que eu quero. Vou clicar em Mate. Vou selecionar aqui esta face do parafuso. E vou selecionar aqui a face da peça. Então esta chapa aqui dentro, ó. Vou dar um clique na chapa aqui, ó. Então está posicionado o parafuso. Vou confirmar aqui o coincidente. Eu vou girar aqui o conjunto de frente. Eu vou clicar no corpo do parafuso e aplicar outro Mate, ó. E clicar aqui neste furo. Na face do furo. Está concêntrico, vou confirmar. Então está pronto o parafuso. Eu vou fechar aqui o Mate. Está colocado o parafuso. Vou fechar aqui, recolher a árvore. Vou clicar aqui em linear componente pattern na seta. Clicar em circular componente pattern. Eu vou selecionar o componente que ele está pedindo aqui, ó. Então vou clicar no parafuso. Vou clicar aqui para selecionar o sentido de giro. Eu vou clicar aqui nesta aresta aqui do furo. A quantidade aqui eu vou colocar 16. Está espaço igual. Vou clicar aqui em cima para aceitar, ó. E vou entrar o ângulo aqui de 22,5. Enter. Então está desta maneira, ó. Eu vou mudar, como está para espaçamento igual, vou mudar para 360. Enter. Então agora ficou correto o ângulo com espaçamento igual. Se eu desmarcar espaçamento igual, eu vou ter que colocar aqui o ângulo de 22,5. Então vamos confirmar só para tirar a dúvida, 22,5. Enter. Então está correto novamente, ó. Então tem as duas maneiras para colocar aqui que você quiser. Vou deixar desta maneira e vou confirmar o circular pattern. Vou clicar no vazio e vou clicar aqui para ajustar o isométrico e salvar o meu trabalho. Está pronto aqui o fan housing, o nosso primeiro vídeo. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o nosso canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, essa inscrição é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.